Esdras, capítulo 8. Os líderes que subiram com Esdras. São estes os cabeças de famílias com suas genealogias, os líderes que subiram em minha companhia da Babilônia e retornaram para Jerusalém no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias; dos filhos de Paros, Zacarias, sendo registrado com ele 150 homens; dos filhos de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens; dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens; dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atálias; dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens; dos filhos de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens; dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Esdras manda buscar os levitas. Eu os reuni próximo do riacho que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Assim que passei em revista todo o povo que havia chegado e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por esse motivo, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Messulão, que eram chefes de famílias, e Joiaribe e Natã, que eram professores. E os enviei em missão a Ado, o líder de Cassífia. Eu lhes expliquei o que deveriam transmitir a Ado e a seus parentes, os obreiros do templo, em Cassifia, a fim de que trouxessem servidores para a casa de nosso Deus. E devido do fato de estarmos sobre a boa mão de Deus, eles nos trouxeram Serebias, homem sábio e capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmão de Serebias, 18 homens, e também Asabias, seguido de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para cooperar com os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo faz jejum e orações. Então, ali perto do riacho, a Ava, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que nos dirigisse nossa viagem, nos protegesse juntamente com os nossos filhos e os bens que levaríamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada com cavalheiros para segurar-nos numa viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então, separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para a casa do nosso Deus. Em seguida, pesei e entreguei nas mãos deles 22.750 quilos de prata, 3,5 toneladas de utensílios de prata, 3,5 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro, pesando 8,5 quilos, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. Então eu lhes disse:
Vós sois santos, isto é, separados para servir a Yahvé, o Senhor, como são consagrados também esses vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e esse ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao Eterno, o Deus de vossos antepassados. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos sacerdotes principais e dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas do templo de Yahvé, o Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem tudo a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Um feliz retorno a Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, deixamos o rio de Ahava e partimos para Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós e na estrada protegeu-nos dos ataques dos inimigos e dos salteadores. Chegamos a Jerusalém e lá descansamos 3 dias. No 4º dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa do nosso Deus e entregues nas mãos do sacerdote Maremote ben Uriah, que quer dizer Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jessua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi devidamente registrado na ocasião. As pessoas que haviam retornado do exílio, os ex-cativos, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo em sacrifícios completamente queimados em adoração a Yahvé, o Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos satrapas, as autoridades do reino, bem como os governadores da Transeufratênia, o território a oeste do Eufrates, e cooperaram com o povo na obra do templo de Deus. Esdras, capítulo 9. O erro das alianças com os pagãos. Passado todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como as dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amontitas, moabitas, egípcios e amorreus, porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Assim que ouvi esse relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do meu sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e com a túnica e o manto rasgados em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor meu Deus, e orei: ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção, meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sob grande peso de culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, à extorsão e à ignomia, como se pode observar nesses dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Yahvé, nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E desta maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro.
Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo, e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, o nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis e ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, afirmando: a terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas, pagãs e repugnantes dos teus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, influenciaram e perverteram toda esta terra, de uma extremidade a outra. Por essa razão, não darei as vossas filhas a seus filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e de nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados, e ainda nos permitiste esse remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos, celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia nos deixastes escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras, capítulo 10. As alianças pagãs são desfeitas. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então, Secanias, filho de Jehiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com nosso Deus, quando celebramos alianças e matrimônios com mulheres estrangeiras, dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora mesmo uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito em conformidade com o que orienta a Torá, a lei. Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos à obra. Assim que ouviu essas palavras de encorajamento, Esdras se ergueu e convidou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel a jurar que fariam como acabara de ser declarado. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão, nem mesmo bebeu água, porque chorava amargamente por causa da infidelidade dos exilados. Mais tarde, ouviu-se uma proclamação em Judá e em Jerusalém para que todos os que retornaram do exílio se reunissem em Jerusalém. E os oficiais e líderes baixaram uma convocação geral e decidiram que todo aquele que dentro de 3 dias não comparecesse perderiam todos os seus bens e seria excluído sumariamente da comunidade dos que voltaram do cativeiro. Reuniram-se, pois, todos os homens de Judá e de Benjamim no prazo de 3 dias em Jerusalém. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo se encontrava na praça, na casa de Deus, temendo e tremendo por causa da decisão que seria tomada em relação ao assunto já conhecido e porque chovia muito forte. Então o sacerdote Esdras se levantou e declarou-lhes: cometesse uma infidelidade muito grande, estabelecendo alianças e desposando mulheres estrangeiras e pagãs. Aumentasse dessa forma ainda mais a culpa que pesa sobre todo Israel. Contudo,
Agora rendei graças a Yahvé, o Senhor, o Deus dos vossos pais, e executai sua santa vontade, separando-vos dos povos e das práticas pagãs da terra e das mulheres estrangeiras. A assembleia inteira passou a responder em alta voz: sim, nosso dever é agir de acordo com as tuas ordens. Mas o povo é numeroso, estamos na estação das chuvas, não se consegue ficar ao relento. Além disso, este assunto não se resolve de fato em um dia ou dois, porquanto somos muitos os que fomos rebeldes e erramos nesse ponto. Que os nossos líderes possam ter permissão para representar toda a comunidade. Todos os que em nossas despuseram mulheres estrangeiras virão aqui em datas marcadas, acompanhada dos anciãos e dos juízes da respectiva cidade, até que tenhamos afastado de nós a grande ira de nosso Deus, acesa por esse motivo. Somente Jonatas, filho de Asael, e Jaceías, filho de Tikvá, apoiados por Messulão e o levita Sabetai, se manifestaram contra essa sugestão. Assim, a comunidade dos que retornaram do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo familiar, todos eles convocados por nome, e no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras, os culpados de alianças mistas. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que se haviam casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jessua, filha de Zosadac, e dos irmãos Maacéias e Eliezer, Jaribe e Gedálias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa e arrependimento. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias, e dos filhos de Passur, Elionai, Maacéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleasa. Dois levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelitá, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri, e dos demais israelitas, dos descendentes de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zebai e Atlai. Dos filhos de Bani, Messulão, Maluque, Adaías, Jazube, Sial e Jerimote. Dos filhos de Paet Moabe, Adiná, Quelau, Benaia, Maacéias, Metanias, Bezaliel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaassai. Dos filhos de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sassai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com os seus filhos.